Pessoal, então retomando, a gente estava falando sobre procedimentos, falamos sobre do procedimento comum do rito ordinário e do rito sumário. O rito sumário muda nada quase do rito ordinário, vimos as suas principais diferenças, tá bem? Então, para a gente continuar daqui para frente, a gente vai ter como linha mestra o rito ordinário. E dali a gente vai fazer as adaptações e as previsões que cada rito comporta. Ok? Próximo rito aqui, o primeiro rito especial que a gente vai ver agora é o rito do funcionário público. Tá bem? E aqui esse rito, pessoal, vai ser aplicado para o funcionário público que praticar um crime contra a administração pública em decorrência do seu cargo. Se um funcionário público praticar um homicídio, Cris, a gente vai aplicar esse rito para ele? O funcionário público praticou um homicídio, não diz respeito à atividade que ele desempenha enquanto funcionário público. Não foi um crime contra a administração pública. O bem jurídico tutelado é a vida e não a administração pública nesse exemplo. Portanto, não se aplica o rito especial do funcionário público, se aplica o rito do júri, outro rito especial, que a gente deveria chegar hoje, que vai ser impossível. O Auli defende, como eu já tinha adiantado, que houve a ordinarização dos ritos e que, portanto, o rito do funcionário público previsto no Código deveria ser entendido como um rito ordinário. Como eu já havia adiantado na primeira parte, não me parece que isso seja mais adequado, até porque, como o próprio Auli reconhece, o rito especial do funcionário público é mais benéfico ao réu. Tá? Vocês já vão entender. Como eu já tinha adiantado para vocês, há a possibilidade de um juízo, de um contraditório prévio ao juízo de admissibilidade, artigo 514 do Código de Processo. Tá? A principal diferença com o rito ordinário é a possibilidade de resposta preliminar. Denúncia, notificação do imputado para apresentar a resposta preliminar. Percebam a terminologia. Como não há processo, como não houve recebimento de denúncia, eu vou notificar essa pessoa, não vou citá-la. Eu vou citá-la cito o réu para apresentar a resposta à acusação. Eu notifico para apresentar defesa preliminar e eu cito para apresentar resposta à acusação. Nesse rito, portanto, antes do juízo de admissibilidade da acusação, a defesa vai poder interpor uma peça dizendo as razões pelas quais o juiz não deve receber a denúncia, deve rejeitá-la, com base no artigo 395 do Código de Processo. As teses de falta de condições da ação e descumprimento do artigo 41, defeitos da petição inicial. Tá bem? Após a resposta à defesa preliminar, o rito se ordinariza. Daqui para frente, é o rito ordinário comum. O juiz recebe ou rejeita, às vezes, a petição inicial. Na sequência, recebe a denúncia, cita o acusado para apresentar a resposta à acusação, nos termos do 396A. Decide sobre a absolvição sumária com base nas teses alegadas na resposta à acusação. Teses de absolvição sumária previstas no 397. Percebam que a defesa se manifestou duas vezes aqui. Um rito mais garantista, um rito mais amplo. Tá? Aí o juiz decide se absolve ou não. Não absolvendo, designa a IJ nos termos do 399. Então, nessas duas oportunidades que eu tive para me manifestar, anterior, eu posso da mesma forma como das outras ser sucinto e na verdade não querer demonstrar qual é a minha tese principal? Perfeitamente. A estratégia de defesa, quem decide é o advogado ou o defensor. Olha, não quero antecipar minhas teses, não quero alegar aqui, isso não é necessário. Tese de defesa, tá? Por estratégia processual, você deixa de apresentar ali as suas principais teses.
Até porque para o Ministério Público não fazer as perguntas que te comprometam na audiência. Se o problema de antecipar as teses de defesa na resposta à acusação é que o Ministério Público vai para a audiência de instrução tentando pegar suas testemunhas para fazer afundar a sua tese. Se ele não sabe qual a tua tese, ele vai ter que jogar na hipótese. Portanto, ele pode fazer as perguntas erradas para as testemunhas, o que te dá vantagem, porque a defesa sempre fala por último, de apresentar sua tese nas alegações finais depois da peça do Ministério Público e aí conseguir convencer o juiz mais facilmente. Estratégia processual. Beleza? Foi rito funcionário público, vamos ver o rito dos crimes contra a honra. Também bastante polêmico, né? É o caso... Eu vou te processar, eu tenho advogado na família, isso aí que você está falando é calúnia, injúria e difamação, e aí eu vou te processar pelos 3. Meu filho é advogado. Vocês já ouviram isso? Eu adoro falar essas coisas. Pessoal, que é? Vamos então manter na nossa cabeça como linha mestra o rito ordinário. O que a gente vai encontrar de diferente quando houver um crime contra a honra? Primeiro que, saibam vocês, os crimes contra a honra, em regra, serão processados e julgados no GCRIM. Porque a pena máxima dos crimes contra a honra, que é o de calúnia, não passa de 2 anos. Portanto, o rito aplicado para estes crimes não é o dos crimes contra a honra. Até porque o rito especial dos crimes contra a honra, previsto no Código de Processo, é bem anterior à Lei do Juizado Especial, que é de 95. Com a lei dos juizados, os crimes contra a honra devem ser julgados lá. A não ser que esses crimes tenham sido praticados em concurso entre si, por exemplo, o que vai elevar as penas e extrapolar a competência do GCRIM. E nessa circunstância, aplicaremos o rito especial do Código de Processo Penal para os crimes contra a honra. 519 prevê a aplicação do rito especial apenas para os crimes de calúnia ou injúria. Se você for lá ver o crime 500, o artigo 519, você vai ver isso. Mas a difamação é uma espécie de injúria, que depois foi introduzido no Código Penal. O Código de Processo Penal não previu a difamação, mas a gente entende, isso é pacífico na doutrina, de que calúnia, injúria e difamação se aplica esse rito. A regra é que os crimes contra a honra serão submetidos ao GCRIM, já falei, nenhum passa de pena de 2 anos. Será exigida, e aí uma condição especial de procedibilidade, representação do Ministro da Justiça quando o crime contra a honra for praticado contra o Presidente da República. Joia? Olha lá, qual que é a diferença do rito do crime contra a honra? A gente tem o oferecimento da denúncia ou queixa. É possível que um crime contra a honra seja oferecido através de denúncia. Por exemplo, quando houver um crime contra a honra contra funcionário público, e aí a gente vai lembra da aula passada, Adriano, da 3 aulas atrás? Funcionário público, se ele representa o Ministério Público também, o Ministério Público pode recorrer para ele, pode ingressar com a ação penal para ele, com a queixa-crime para ele. E aí a súmula vem dizer que, além do Ministério Público oferecer a queixa-crime para o funcionário público que é caluniado, injuriado, difamado no exercício da função, ele também pode, a vítima, o funcionário público, também pode oferecer a queixa-crime, com legitimidade concorrente. Então, pode ser uma denúncia ou uma queixa. Haverá uma audiência de reconciliação. Está previsto no 518, eu acho, a audiência de reconciliação do crime contra a honra. Não havendo conciliação, o juiz recebe ou rejeita liminarmente a acusação 395 do CPP. Falta de formalidade da peça ou falta de justa causa, falta de condições da ação. Após o recebimento da resposta à acusação, o juiz pode absorver sumariamente ou não a audiência de instrução e julgamento. Daqui para lá, rito ordinário. Perceberam?
O que é que acontece nessa fase de reconciliação? O que é que tem nessa audiência de reconciliação prevista antes do recebimento da denúncia ou da queixa? 520 está previsto. Falei 518, é no 520. Não poderá ser dispensado o advogado, hein? Muito embora, se vocês forem ler o artigo 520, está dito que o juiz se reunirá sozinho com as partes para tentar uma conciliação. Só que essa redação desse dispositivo é anterior à Constituição. O Código de Processo é de 41. Não é compatível com o artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado e o defensor são essenciais à justiça. Se eles são essenciais, eles não podem ser dispensados pela legislação infraconstitucional. A gente vai entender que não é possível o juiz dispensar a presença do advogado do réu e a presença do advogado do querelado e do querelante para tentar uma conciliação, tá bem? E aí, se houver uma reconciliação, haverá extinção da punibilidade. Tá joia? O que acontece se o querelante não for a essa audiência de reconciliação? Se o querelante não for, a gente vai aplicar a regra do artigo 60, inciso 3, perempção. Não deu continuidade, não tocou o processo, ingressou com a queixa-crime e não praticou o ato processual que deveria, será extinto o processo, em razão da perempção, salvo se o advogado se fizer presente. Agora, se o querelado não comparecer, se o réu não for, a pessoa que supostamente caluniou, injuriou, difamou, não for a audiência de tentativa de reconciliação, não haverá prejuízo nenhum, porque se extrai que ele não pretende a reconciliação, e daí o processo segue. Tá bem? A especificidade do rito fica por conta da audiência de reconciliação, que, se exitosa, dará fim ao processo, e se inexitosa, deve-se observar integralmente o rito ordinário após a tentativa de conciliação. Ok? E aí, pessoal, nos crimes contra a honra, é possível a exceção da verdade. Que, se a gente estivesse falando do processo civil, seria uma reconvenção, não é isso? Ou um pedido contraposto no juizado. Na exceção da verdade, o querelado vai dizer: nada disso. É verdade que eu pratiquei crime algum, eu tenho provas daquilo que eu disse é verdade. Tá? Em regra, só é cabível a exceção da verdade para o crime de calúnia, artigo 138, parágrafo 3º do Código. Mas o artigo 139, parágrafo único do Código, também prevê a possibilidade de exceção da verdade em caso de difamação, quando o ofendido é servidor público e a ofensa é relativa ao exercício da função. Então, se o funcionário público que foi difamado em razão do exercício da sua função for acionado através de queixa-crime por algum crime contra a honra, difamação, por exemplo, ou calúnia, ele poderá também, na difamação, apresentar a sua exceção da verdade. Beleza? A exceção da verdade vai ser oposta nos próprios autos. Em regra, quando a gente for falar de questões incidentais, processos incidentes, a gente vai ver que a grande maioria das exceções, todas na verdade, exceto a exceção da verdade, a exceção de incompetência, a exceção de suspeição, serão opostas em autos apartados. No entanto, a exceção da verdade, muito embora seja uma exceção, ela é apresentada e oposta nos próprios autos, e aí o juiz, ao final do processo, vai julgar. Se for procedente a queixa-crime, será improcedente a exceção da verdade. Se for improcedente a queixa-crime, será procedente a exceção da verdade. A decisão será conjunta. Beleza? Perguntas sobre rito dos funcionários públicos? Dos crimes contra a honra? Sem novidades.
vimos tudo, estamos falando agora, pessoal, da lei de drogas. O terceiro rito, o procedimento especial que a gente vai trabalhar será o rito previsto na lei de drogas. E o rito da lei de drogas tem bastante especificidade, tá bem? Primeiro a gente tem que lembrar que a lei de drogas é de 2006 e a reforma dos procedimentos é de 2008. Guardem essa informação. A lei de drogas tem um procedimento muito parecido com o ordinário, com algumas diferenças que a gente vai abordar. Na ocasião de 2006, a lei de drogas manteve o interrogatório como o primeiro ato da instrução. O que é que isso significa? Significa que a lei especial seguiu a regra da lei geral, que naquele momento era interrogatório do réu como o primeiro ato da instrução. Antes da reforma de 2008, portanto em 2006, quando a lei de drogas foi promulgada, a regra era interrogatório como o primeiro ato da instrução. A lei de drogas só repetiu a regra geral. A regra contida na lei de drogas de 2006 era a regra geral. E muito embora seja uma lei especial, neste particular, seguiu a regra geral, porque repetiu. Foi? Tá bem. O rito da audiência... Guardem essa informação que vocês vão ver o BOzinho que acontece. O rito da lei de drogas é esse aqui, ó. Denúncia. E aí tem um juízo um contraditório prévio ao juízo de admissibilidade. Após a denúncia, o acusado é notificado e não citado para apresentar a defesa prévia. E essa defesa prévia, percebam, esta é uma defesa prévia. Aquela do 396 é uma resposta à acusação. A defesa prévia do tráfico vai articular que tipo de tese? As teses de rejeição da petição inicial, 395 do CPP. O juiz recebendo ou rejeitando a denúncia, ele vai designar, se ele rejeitar, a audiência de instrução e julgamento. Não há resposta à acusação. A gente vai rolar nossas testemunhas na defesa prévia. Tá bem? Audiência de instrução e julgamento, interrogatório, oitiva das testemunhas, e essa é a ordem que está lá para a audiência de instrução e julgamento. Primeiro ato, interrogatório, oitiva de testemunhas de acusação, depois de defesa, debates orais, sentença. Ok? Ok. Algumas especificidades do rito. Primeiro de tudo, se a infração penal for do artigo 28 da lei de drogas, não vamos aplicar o rito da lei de drogas, porque estamos diante de uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo. Portanto, segue o rito do GCRIM, sequer é lavrado flagrante, termo circunstanciado, e segue o rito da 9.099. Tá joia? Os crimes previstos no 33, parágrafo 3º e artigo 38 também são competências do GCRIM, porque se você for lá ler esses tipos penais, 38 é receitar prescrição médica em desacordo com a determinação legal, e o 33, parágrafo 3º é o uso compartilhado, se não me engano. A pena não extrapola 2 anos, portanto, competência do GCRIM. E não o rito especial da lei de drogas, muito embora esteja previsto na lei de drogas, esses tipos penais. Tá joia? O artigo 50, parágrafo 1º da lei de drogas, exige que para ser autuado flagrante, é necessário, ao menos, o laudo provisório de constatação de que aquela substância é de fato droga. E esse laudo provisório deve ser assinado por, no mínimo, uma pessoa. Um perito oficial, e na falta deste perito oficial, uma pessoa idônea. O que é uma pessoa idônea, Francisca? Será que o investigador da Polícia Civil poderia ser? Pode ser, né? Em regra ele. E se não for lavrado o laudo provisório de constatação, a gente não sabe se é droga. Não pode haver flagrante.
aquela substância pode ser orégano. Ele na verdade era o quê? Um golpista. Dizia que vendia haxixe do bom, quando na verdade era um orégano frito. Nesse caso é o quê? Crime impossível. Não tem tipicidade. Ah, não tem tipicidade. É por isso que se exige o laudo de constatação prévia. Mas fazem sempre esse mal? Tem, sim, tem constatação. Tá certo? Você chegar na delegacia pra fazer um BO e tiver um flagrante de tráfico, Vai ficar um tempinho lá. até ele fazer o seu. Olha lá, bonitinho. Outra. Tem que esperar. Tem que esperar. Por a ordem de chegada, é complicado. Lá na delegacia do plantão, lá na cidade de Ribeirão, tem até senha. O policial chega com a ocorrência, ele retira uma senha. Aí ele vai, compra Coca-Cola, salgadinho, volta, senta lá. Que até chegar a vez dele apresentar o flagrante dele, demora. O inquérito, no procedimento especial da lei de drogas, poderá durar até 90 dias. Quando o indiciado estiver solto. Se estiver preso, 30 dias. Possibilidade de renovação desse período por uma única vez. Vai duplicar o prazo. Tá bem? E aí a competência para o julgamento dos crimes de tráfico será da Justiça Federal quando houver transnacionalidade. Quando estivermos diante de quem? Pablito Escobar, Plata, or Plumbo, não é assim? O Wagner fala. Transnacionalidade do tráfico vai para o JF. Algumas outras especificidades do rito. É admitido qualquer figura de investigação. É admitido em qualquer fase do processo ou da investigação a figura do agente infiltrado. E aí a gente vai vendo que a lei de drogas foi construída de uma maneira que limita bastante garantias de direitos fundamentais. O artigo 44, por exemplo, previa a impossibilidade de concessão de liberdade provisória, possibilidade de agente infiltrado, o que mais? Possibilidade de investigação paralela, deixa eu falar disso. Tá bem? No começo acho que era a condenação do fechado também. Integralmente fechado, né? Que ainda não tinha havido a equiparação, que foi em 2007 só, né? E a lei de drogas é de 2006. Você vê, havia nitidamente um processo penal para os cidadãos e um processo penal para os traficantes. E esse processo penal para os traficantes não tinha liberdade provisória, era regime integralmente fechado, pode flagrante de perigo, pode investigação de paralela, inquérito em 90 dias, se solto 30 dias, renova vez por mais 30 se preso, cabe prisão temporária. Penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Porque o tratamento que se dá para o acusado de tráfico é um tratamento com muito menos garantias do que o tratamento para qualquer outra pessoa acusada de crimes que não sejam tráfico. Por isso que as pessoas vão dizer que, de fato, a lei de tráfico traz elementos do direito penal do inimigo. Um direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo. O inimigo é o traficante. E a gente tem que eliminá-lo. E se isso for necessário reduzir garantias, está tudo bem. A gente topa. Tá bem? No rito especial da lei de drogas, cada parte poderá rolar até 5 testemunhas. Enquanto que no ordinário é 8. Tá bem? Lei de droga, por 5 testemunhas tá bom demais. Bom demais. Igual no rito sumário. Defesa prévia pode ser apresentada em 10 dias, devendo neste ato rolar testemunhas. Porque não tem resposta à acusação. Notificado para apresentar a defesa prévia, a defesa prévia já arrola as testemunhas. Após a defesa, o juiz decidirá o recebimento em até 5 dias. Recebida a denúncia, o juiz designa a AIJ. Tá joia? A lei de drogas previu ainda. E aí falando, vamos recapitular aquilo que eu tinha dito para vocês. Lei de drogas 2006, interrogatório, primeiro ato da instrução, repetiu a regra geral do Código de Processo antes da reforma de 2008. O problema é que é inegável que o interrogatório antes, como primeiro ato da instrução, antes de ser recolhida toda a prova, é prejudicial para a defesa. Com o advento do rito ordinário, a regra geral mudou.
A regra geral, que era interrogatório no início, passou a ser regra geral e interrogatório no final. E a lei de drogas, de 2006, copiava a regra geral do Código de Processo de então, que dizia que interrogatório era primeiro ato. Portanto, não há que se falar que a regra que estabelecida na lei de drogas, que previa o interrogatório como o primeiro ato da instrução, deve ser obedecida porque se trata de lei especial. E lei especial se sobrepõe à lei geral. O legislador diz que, no caso de rito especial da lei de drogas, sim, o interrogatório é o primeiro ato. Só que o legislador não disse isso. Porque em 2008 essa era a regra geral, o legislador apenas repetiu a regra geral. E se a regra geral mudou em 2008, também mudou para a lei de drogas, porque era uma cópia da regra geral de então. E aí se alega isso na sua defesa prévia. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara X, requer-se que o interrogatório seja realizado ao final da instrução, tendo em vista a reforma de 2008, blá 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 blá. Os juízes, em regra, aceitam, porque não vão ficar discutindo muito com você. E é aquilo, eu vou condenar mesmo. Se eu vi antes ou depois, deixe-me. Lá em Ribeirão, tem uma vara. Tem uma vara que, para não ceder, ele fala. O entendimento da vara é o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, a gente oportuniza o interrogatório ao início e depois oportuniza o interrogatório ao final. E aí, obviamente que ninguém vai falar nada antes da instrução, e aí no final você fala tudo que você tem que falar. Tá bem? O Auri vai defender, gente, que após a reforma de 2008, houve uma ordinarização dos ritos. E que, portanto, os ritos especiais devem incorporar tudo aquilo que veio na reforma. Por exemplo, possibilidade de absolvição sumária. Deve contemplar os novos institutos pela reforma processual de 2008, como possibilidade de absolvição sumária após a resposta à acusação. Defesa escrita. E, principalmente, deslocando-se o interrogatório para o último ato da instrução. Tá joia? Tal adequação é necessária à luz do disposto 394, parágrafos 4º do CPP. É isso. Em regra, pelo menos dos casos que eu já tive, eles costumam concordar com o interrogatório ao final. Tá? Prejuízo óbvio. Últimos problemas da lei de drogas. O laudo provisório, aquele laudo provisório que serviu para homologar o flagrante, que foi assinado pelo fulano, agora na fase judicial, deve ser confirmado por 2 peritos oficiais, por um perito oficial, mais um, né? Ou 2 pessoas idôneas. Na regra do que dispõe o artigo 159 do Código de Processo, que fala sobre as provas. E naquelas provas que deixam exame de corpo de delito, tem que abrir o laudo. E esse laudo exige uma formalidade. E essa formalidade tem que ser respeitada, porque forma é garantia. Tá bem? Aquele laudo provisório jamais poderá servir para embasar condenação futura por tráfico. Tá joia? É necessário que seja reelaborado um laudo definitivo, um laudo químico-toxicológico definitivo, dizendo que aquela droga que foi apreendida e que deu positivo no laudo de constatação provisória foi submetida agora a 2 pessoas idôneas ou a mais um perito, a mais 2 peritos, e concluiu que de fato era mesmo cannabis sativa. Tá joia? Regras do artigo 159 devem ser seguidas. E, por fim, um problema que para mim é muito grave na lei de drogas é essa instrução paralela. Essa aqui é a chamada continuidade das investigações. A lei de drogas permite que, mesmo após o oferecimento da denúncia, continue havendo investigação sobre aqueles fatos. E se novas informações, novos elementos forem constatados, o resultado dessas investigações poderá ser juntados ao processo até 3 dias antes da audiência.
A defesa já se manifestou, preparou a sua defesa. Há 3 dias antes, a delegacia da Polícia Federal ou a Polícia Civil junta no processo 2.000 páginas. E aí você vai para a audiência. Olha como é grave. Tá joia? Mesmo após o oferecimento da denúncia, podendo... Mas aí não tem como pedir pra Um prazinho? É um prazo pra frente, pra audiência, não pode? Então, Porque se se o juiz falar não, não tem previsão legal para você se defender. Porque vai ter que vir de princípios constitucionais, amplitude de Ele tá defesa. prejudicando o réu, né? Total. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse. Mas ele alega o cerceamento de defesa, violação... Cerceamento de defesa, claro, não tem jeito. Mas assim, nunca aconteceu também, até porque, gente, como vocês sabem, a Polícia Civil é muito mal aparelhada. E a grande maioria das prisões por tráfico de drogas no Brasil são de competência da Justiça Estadual, porque não são casos de tráfico transnacional ou interestadual. Teve um caso aí, parece, que encontraram um helicóptero com 500 quilos de cocaína. Não sei se vocês ouviram falar disso. Não sei, não ouvi falar de recebimento de denúncia até hoje nesse caso. Desapareceu, né? E aí o rapaz que tá com 28 gramas de droga tá preso. Enfim. A maioria das prisões por tráfico é de competência da estadual e, portanto, a Polícia Civil não vai ficar investigando pra ver, senão chega. Toca o barco. Tá joia? É isso. Então, mas se acontece igual a falou na véspera da audiência, achou esse monte de prova que não era Habeas corpus. Se o juiz falar nada, tipo, você requer que o juiz dilação de prazo para poder se manifestar sobre os documentos que foram então juntados, ele nega. Habeas corpus pede trancamento. Tá joia? Por fim, o último problema da lei de drogas, esse aqui vocês conhecem. O artigo 44 previa a impossibilidade de concessão de liberdade provisória para acusados de tráfico que foram presos em flagrante. Ou seja, a pessoa foi presa em flagrante, automaticamente responderia ao processo preso. O flagrante, a prisão automática, a prisão cautelar automática. Estudamos juntos o sistema das medidas cautelares pessoais e vimos que não é possível prisão automática. Tá certo? O STF já julgou esse caso inconstitucional. O artigo 44 é inconstitucional. Habeas corpus 104.339/SP. E aí, pessoal, eu tenho que contar um segredo para vocês. Há câmaras do TJSP que não reconhecem esse entendimento. É um entendimento não vinculante. O artigo 44 está válido em vigência na ordem jurídica brasileira. Portanto, aplica-se a lei. Não cabe liberdade provisória para tráfico. Há juízes, há desembargadores que defendem essa tese. Já vi. O argumento para a impossibilidade vocês conhecem. É necessário que seja demonstrado o periculum libertatio fumus commissi delicti para que seja convertido em flagrante preventiva, além de estarem presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, né? Indícios mínimos de autoria e certeza de materialidade, bem como os pressupostos 313 e requisitos 312. Tá bem? Olha só. Acabou a aula, vamos para casa. Uhul! Mentiras. Vimos os ritos da lei de drogas. Vimos o rito ordinário, sumário, funcionário público, crimes contra a honra e lei de drogas. Show? Show. Qual é o procedimento comum que ficou faltando? Procedimento comum sumaríssimo, que está lá previsto na Lei 9.099, tá? É disso que a gente vai falar agora, turma. Juizados especiais criminais, tá joia? O terceiro rito do procedimento comum. Procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. O sumaríssimo é o regulamentado pela Lei 9.099 GCRIMS. E aí, o conceito que a gente já vinha trabalhando de infração de menor potencial ofensivo, uma IMPO. O
que é uma IMPO? Todas as contravenções penais, sem sombra de dúvidas, o que Nelson Gria chamava de crime anão. É sério, é ruim esse nome, né? E os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com pena. Tá bem? E se o tipo penal prever apenas culminação do preceito secundário do tipo de multa, certamente é um IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? E aí, pessoal, a única exceção onde a gente não vai aplicar o rito do juizado especial, ainda que seja crime apenado com pena até 2 anos, é quando se falar em Maria da Penha, tá bem? A lei de violência doméstica, a lei Maria da Penha, excepciona a aplicação do rito sumaríssimo. E o STF julgou constitucional essa possibilidade na ADC 19 e na ADI 4424. Quando a ADC é procedente, a ADI é improcedente, e vice-versa. Foi um julgamento conjunto dessas duas ações substantivas. Tá bem? Problemas do GEC. Uma breve introdução geral sobre GEC. GCRIM. Caso de reunião de processos. Quando houver conexão e continência com crimes de competência do GCRIM e de outro rito. Já tinha adiantado para vocês. Vai haver a reunião fora do GCRIM. Porém, para o IMPO, deverá ser garantido os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Sursi processual, transação penal, possibilidade de conciliação e reparação dos danos civis. Tá bem? Exemplo, alguém comete um crime de lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano. Conexão com o crime de homicídio, pena de 6 a 20. Os 2 crimes serão submetidos a julgamento no tribunal do júri. No entanto, as penas devem ser isoladas para fins de incidência dos institutos despenalizadores da Lei 9.099. Tá joia? E nesse caso ele tem que ter a representação também, ou não? Representação, nesse caso específico da lesão O leve. homicídio não precisa, mas Isso. ele só vai ser condenado se houver representação. Exatamente, uma condição de procedibilidade. Tá joia? Se o crime de menor potencial ofensivo for de ação penal pública condicionada, sem a condição de possibilidade garantida, não haverá a possibilidade de processamento, ainda que tenha sido praticado em conexão com outro crime que prescinde de condição de procedibilidade. Tá joia? Observação: jamais, nunca, em tempo algum, a pessoa será presa em flagrante por uma infração de menor potencial ofensivo. O que vai haver é a lavratura de um termo circunstanciado, um TC, que, como eu já havia dito para vocês em oportunidade anterior, muito se assemelha a um boletim de ocorrência, com a versão de todo mundo sobre os fatos. Tá bem? Após o flagrante, o delegado deverá lavrar um TC e depois disso remete para o MP. Não haverá investigação, não haverá inquérito policial. O delegado não tomará nenhuma diligência, não vai determinar nada. Manda para o MP e o MP que se vire, vai fazer o que achar que deve. Tá bem? Características do GCRIM. Tudo bem aí, Jota? Características do GCRIM. Você lê lá no artigo 98 da Constituição, inciso 1º, está dizendo várias coisas. Ora, a gente vai poder ter juiz leigo no GCRIM, não é juiz estourado, para tratar de infrações de menor potencial ofensivo, seguindo a oralidade, procedimento oral, sumaríssimo, e que deverá permitir a transação penal e o duplo grau de jurisdição será para o colégio recursal, que é composto por juízes de primeiro grau. Que duplo grau é esse, hein? A duplo grau nesse caso? Uma primeira polêmica aí. Tá bem?
quando a gente se pergunta se há duplo grau no GCRIM, a crítica que se faz é que não há a remessa dos autos para uma instância superior, senão que para um colegiado. No entanto, essa previsão está na Constituição. E se está na Constituição, ela tem a mesma hierarquia que o Pacto de São José da Costa Rica. E eu até me lembro que o Adriano até tinha me chamado a atenção na outra ocasião, que os tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados antes da EC 45/2004, portanto, fora do rito do parágrafo 5º, do parágrafo 3º do artigo 5º, o STF decidiu que esses tratados têm hierarquia supralegal. Pacto de São José da Costa Rica, supralegal. Muito embora a professora Flávia Provenzano defenda que, por força do parágrafo 2º do artigo 5º, até mesmo o Tratado de São José, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, tem sim hierarquia constitucional, porque pelo parágrafo 5º veicula a norma de direito fundamental e que, portanto, tem hierarquia constitucional. Se a gente seguir essa posição, que me parece mais pró-homine, amplia a garantia de direitos fundamentais e humanos, as normas da Constituição têm a mesma hierarquia que a dos tratados internacionais. E nesse caso, quando a Constituição previu, no artigo 98, inciso 1º, que os recursos do GCRIM subirão para o colégio recursal, essa norma tem a mesma hierarquia que a do Pacto de São José da Costa Rica, são normas constitucionais. Só que a Constituição, mais especificamente, excepcionaria o Pacto de São José da Costa Rica. Esse é o entendimento que vigora. Não é inconstitucional, não é inconvencional os recursos de apelação do GCRIM subirem para o colégio recursal composto por juízes de primeiro grau. Joia? Características desse procedimento, pessoal. Oralidade, informalidade, economia processual, celeridade. Toque de caixa. É isso que orienta o juizado especial criminal. O objetivo primordial, inclusive isso está dito na exposição de motivos, se eu não me engano, e em algumas passagens da lei 9.099, que o seu principal objetivo é a reparação de dano à vítima. Tá bem? E não a aplicação da PPL. Não vou falar aqui da lei dos juizados especiais federais, porque a gente está fazendo um estudo voltado para o concurso da Defensoria Pública Estadual, tá? Está com vocês. A Lei 9.099 regulamenta o juizado especial criminal estadual, e existe a Lei 10.296, se não me engano, que regulamenta o juizado especial criminal federal. Outro departamento, mas que é a mesma coisa. Características desse procedimento. Lembrando que a gente tem como base o procedimento ordinário, nossa linha mestra. Tá bem? Primeira grande diferença: possibilidade de atos processuais no período noturno. Realização de audiência, por exemplo. Pode ter audiência no GCRIM à noite, o que não pode acontecer na vara comum. Todas as audiências devem ser apregoadas até às 6 horas, se eu não me engano, e as que se iniciarem até às 6 horas podem terminar, se eu não me engano, até às 8 ou 9. Tem uma regra escrita sobre isso em algum lugar. Inclusive teve um problema aqui em São Paulo, vocês acompanharam isso? Na Trabalhista. Fórum Rui Barbosa, cara, é um par-raio de problema. Não sei o que acontece mesmo. Juiz vai fazendo audiência que foi apregoada às 7 lá vai fumaça, ou 8 tanto da noite. Partes lá, apregou a audiência às 8 da noite, fórum apagado. O colega advogado não podia sair da sala, porque se saísse, era reveria, acabou ali. Não deixaram entrar também. E aí a comissão de prerrogativas teve que ir lá. O cara da comissão de prerrogativas deu um ipom no segurança, que disse que lesionou a costela. E aí ele saiu correndo para dentro do fórum, subiu até a 44ª vara, se não me engano. Tem muita vara lá. Vocês já foram no Fórum Rui Barbosa? Cara, é o maior prédio público que eu já entrei na vida. Acho que é 90 varas. É muita vara, é muita vara.
E aí o cara subiu de escada correndo pra resgatar o colega que tava na audiência que foi apregoada, chegou lá esbaforido, puto da vida, o segurança correndo atrás, catando cavalo, enfim. E a juíza disse que eles aceitaram. A juíza falou, não, mas doutor, eles toparam, doutor, tá tudo bem, consenso. Doutor, então fica tranquilo. Puta, foi foda isso aí. No G-Crim pode, no G-Crim não tem problema. Mas não era G-Crim, era trabalhista. Eu já falei pra vocês, né? Todo Vadmec que eu comprei na vida, eu acho que nenhum deles tinha CLT, porque eu não sei não sei nada do trabalhista. Não sei nada. Eu sei que tem, eu sei que existe, isso aqui é importante. Ignorância pessoal, confesso. Atos processuais por noturno. E aí, pessoal, no G-Crim, aquele conceito do processo civil é levado a risco. A risca, a ferro e fogo. A instrumentalidade das formas. Orientado pela celeridade, pela economia processual, pela oralidade, os atos processuais praticados no G-Crim não estão adstritos à forma. E se a finalidade for alcançada, ainda que a forma não tenha sido resguardada, não haverá nulidade e o ato será válido. Princípio da instrumentalidade das formas, direito processual civil. A gente gosta desse princípio, Cris? A gente não gosta desse princípio, porque forma é garantia. E é isso que a gente vai levar nos nossos corações para sempre. Mas é o que vale pro G-Crim. No resto a gente briga, né? Aqui não tem nem como brigar. Possibilidade de intimação por correspondência, hein? O que é possível no G-Crim é a intimação por correspondência. A citação continua sendo pessoal. O ato que vai angularizar a relação processual penal, a citação, continua sendo pessoal. Só é possível por cartinha a intimação. E aí, pessoal, existe o rito sumaricíssimo. Vocês conhecem esse rito? É um rito especial que aconteceu aí. Agora, em 6 de abril de 2016, o Ministério Público do Acre, sim, o Acre existe. O Ministério Público do Acre, e tem até Ministério Público, inventou o rito sumaricíssimo. Eu contei essa história para vocês quando a gente falou de audiência de custódia. Olha só que coisa nesse rito aqui. A pessoa foi presa em flagrante condenada na primeira instância no mesmo dia. Isso que é economia processual, Débora. Celeridade maior que essa eu não conheço. Queria ver se fosse pra absorver, mas tudo bem. Ah, mas lá deve ter um processo só, né? Olha só que coisa. O código é outro, né? Código do processo penal. Olha que maldade. A Cris falou que ninguém é processado no Acre japonês. E que por isso não tem problema. Dá tempo de processar todo mundo no mesmo dia. Não foi isso que aconteceu, Cris. O que aconteceu foi: a pessoa foi presa por roubo. A pessoa foi presa por roubo em flagrante. Foi levada à audiência de custódia. Chegou na audiência de custódia, o Ministério Público não só requereu a conversão do flagrante em preventiva, como inclusive ofereceu a denúncia. E para a surpresa de todos nós, o juiz recebeu, e a defesa que já estava ali mesmo falou: eu vou falar aqui minha resposta à acusação então. E na audiência de custódia já foi apresentada a resposta à acusação, cara. O réu foi preso no dia em flagrante pela polícia após a prática de crime de roubo de um aparelho celular. Aparelho celular é crime de roubo, é gravíssimo. No inquérito policial confessou o crime, bem como foram apreendidos o seu poder, o telefone da vítima e a arma branca utilizada para a prática do delito. Apresentado em audiência de custódia, seu flagrante foi devidamente homologado e a prisão convertida em preventiva. Na mesma ocasião, já foi oferecida a denúncia, que devidamente recebida pelo magistrado. Abriu vista ao advogado do réu, que já ofereceu também em audiência a defesa preliminar. Resposta à acusação. Designada a instrução processual para o mesmo dia, só que aí foi à tarde pelo menos, eles foram almoçar. A joia? Designada a audiência de instrução processual para o mesmo dia, restou o réu condenado a pena de 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. Gente, esse rito aqui, ó. Só lá.
Não é sumaríssimo, é sumaricíssimo. O celular que tem um... Que? Esse celular aí? É dedicação total, meu caso. Aí você vai ver, era um tijolar, né? Você precisava levar a bateria na mochila. Enfim. Pessoal, a Lei 9.099 prevê no seu artigo... Vamos falar agora sobre um dos principais institutos previstos na Lei 9.099, mas que não se restringe à aplicação à Lei 9.099, tá bem? Está lá previsto no artigo 89 da lei a chamada sursi processual, tá bem? Já te falei sobre a sursi processual? Já falei para vocês sobre a sursi processual, alguma coisa? Não. Um amigo meu da sala, o professor falou, pessoal, é sursi processual, não fala o S. Contei pra vocês, né? Não contei? O professor falou, olha gente, não fala o último S, é sursi, não sursis. Aí a mente me levantou, professor, então é ursis? Pessoal, não fala. É o último S aqui, tá bem? Sursi processual. Sursi processual previsto no artigo 89 é um instituto de natureza despenalizadora, tá bem? Tem natureza dúplice ou híbrida. Tanto é um instituto processual penal, quanto instituto penal. Por isso que ele é dúplice ou híbrido. Visa despenalizar, portanto, é um suposto avanço. Suposto que vocês já vão ver por quê. É um instituto que vai ser aplicado muito mais fora dos GCRIMs do que dentro dos juizados. Isso porque, para ser processado no juizado, a gente tem que ter uma IMPO. E se eu tenho uma IMPO, regra geral, eu nem chego na fase de oferecimento da sursi processual. Eu transacionei ou tive uma composição dos danos civis. Por isso que sursi processual é muito mais aplicado nos crimes que têm pena máxima superior a 2 anos, mas que tem pena mínima até 1. E aí cabe o sursi processual, porque o sursi processual tem como requisito a pena mínima igual até igual até 1 ano. Tá bem? Por isso que é muito mais aplicado fora do GCRIM do que propriamente no GCRIM. Requisito: pena mínima até 1 ano. Acusado que não esteja sendo processado, e aí a gente vai ter um probleminha. Ou que já tenha sido condenado por outro crime, né? Qual que é o problema, gente? Acusado, processado por outro crime. Imagine a seguinte situação aqui. Se o cara está sendo processado, tá aqui, a gente vai ver isso. Se o cara está sendo processado concomitantemente por outro crime, ele não vai poder ter direito ao sursi processual. É o impeditivo previsto na legislação. Isso fere a presunção de inocência? Então, sim, porque não temos sentença, portanto a pessoa é presumidamente inocente. Acontece que o artigo 89 é um instituto despenalizador que veicula uma política criminal. E na construção dessa política criminal, o legislador entendeu que este suposto benefício, que na verdade é um direito subjetivo público, não se aplica nesse caso. Não é que a gente está presumindo que ele é culpado. A gente só está falando, olha, você vai ter que ser processado. Você que responde a um processo não vai receber o sursi processual e vai ser processado. Feria a presunção de inocência? Não dei uma pena para ele. Eu apenas submeti ele à regra geral. Esse é o argumento. Não cola a tese de que fere o princípio da presunção de inocência. Tá bem? Além disso, o artigo 89 ainda exige que estejam presentes os requisitos autorizadores do sursi da pena, que está lá previsto no artigo 77 do Código Penal. Quais são esses elementos? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.
E aqui, os clássicos problemas de sempre. O que é personalidade? O professor Auri vai dizer que existem mais de 50 conceitos para personalidade. Antecedentes. Bom, se eu estou usando os maus antecedentes daquela pessoa para lhe negar um benefício, aí sim, talvez a gente poderia falar num bis in idem. A pessoa já foi condenada por um crime e agora vai deixar de ter um direito reconhecido pelo mesmo crime, está sendo penalizado novamente por isso. Conduta social. Tá joia? E o artigo 89, a sursi da pena, é oferecido logo no começo do processo, antes da instrução. E esses elementos todos não foram colhidos ainda. É muito difícil saber a conduta social, os antecedentes, etc. A gente vai desafiar a personalidade da gente não viu ninguém. Sabe o que colheu no TC, olha lá, se for TC, ou o que tem no inquérito. Tá joia? Como a gente não costuma ter esses elementos todos, presume-se que eles são positivos. Presume-se que eles são positivos e que a pessoa faz jus ao 89. Pena mínima até 1 ano, não está respondendo ao processo, vai receber o sursi processual. Desde que ele aceite, é claro. Tá bem? É possível quando houver combinação acumulada com a pena de multa, tá? HC 83.296 RJ, STJ. Nos crimes continuados, é possível a suspensão desde que a pena mínima, com a majoração de 1/6, a menor majoração possível, não supere a 1 ano. E aí, é aquele entendimento que eu já tinha adiantado para vocês lá no começo, quando a gente fez o juízo hipotético negativo máximo contra o réu para determinar o procedimento a partir da pena máxima em abstrato. Agora a gente vai aplicar a pena mínima e a menor redução possível, tá bem? Com a menor majoração possível. Porque aí a gente vai encontrar a pena mínima. E se essa pena mínima não superar a 1 ano, vai caber o sursi da pena, o sursi do processo. Tá? O mesmo raciocínio deve ser feito quando presentes as causas de aumento e de diminuição da pena. Exemplo, tentativa. Eu vou aplicar a causa de diminuição no seu grau mínimo. Tá joia? E aí eu vou descobrir a pena mínima. É isso. Suspensão do processo. Quando houver continuidade delitiva, mas que foi instaurado 2 processos, esse é o problema. Será necessário requerer a reunião desses processos. Olha essa coisa. A pessoa praticou crimes em continuidade delitiva ou concurso formal. Só que ao invés de ser instaurado um único processo, foram instaurados 2. Como foram instalados 2 processos, ela não tem direito ao sursi em nenhum deles, ainda que a pena mínima de cada um deles não supere 1 ano. Porém, se eu requeiro a união desses processos por conexão ou continência, por conexão em regra, vou somar as penas. Na medida que eu somo e não ultrapassa a 1 ano, eu vou ter a suspensão do processo. O promotor pode, por exemplo, de má fé, oferecer 2 denúncias por crimes que certamente caberia sursi processual, e aí um vai impedir o outro quando houver continuidade delitiva, por exemplo. A gente tem que requerer a união desses processos, não dá. Ou por erro mesmo, o promotor oferece um inquérito foi por um lado, outro inquérito foi por outro, e aí acabou que ofereceram 2 denúncias. A gente vai ter que requerer essa reunião de processos pelas regras de conexão e continência. Percebam como que os assuntos se interligam? O sursi processual vai depender de uma reunião de processos para que seja reconhecido e que um processo não obstacularize o reconhecimento desse direito subjetivo público do acusado, previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Tá joia? Exemplo, 2 lesões corporais leves que foram instauradas em 2 processos distintos, mas que se deram em continuidade delitiva. Nesse caso, será necessário a reunião de processos. E aí, se eu tive uma condenação anterior, porque o artigo 89 também impede a concessão do sursi processual, quando já houver uma condenação anterior. Bom, aí a gente vai fazer o raciocínio de sempre. Se essa condenação superou a 5 anos, ela não vai poder mais me impedir, essa condenação anterior, me impedir de ter reconhecido em meu favor
o sursi processual. Porque se essa condenação já não é mais capaz de gerar reincidência nos termos do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, como que ela vai poder ensejar o não reconhecimento da aplicação do sursi processual? Tá bem? Isso saiu no informativo 450 e no HC 8857SP. Problema: e se o MP não oferece a sursi processual? É a casa. Todos os requisitos estavam presentes. Artigo 89 preenchido. O Ministério Público, mesmo assim, não ofereceu o sursi. O que a gente vai fazer nessa circunstância? A regra geral, a doutrina majoritária e a jurisprudência vão dizer, entendiam, né, que esse entendimento foi esperado, que a gente deveria aplicar o artigo 28. Olha, o juiz não concorda que o Ministério Público ofereceu denúncia sem sursi processual, não ofereceu a proposta, manda para o 28. Tá bem? Esse entendimento foi esperado. E o STJ já entendeu que o próprio magistrado é que vai oferecer a proposta de sursi processual no lugar do promotor. Tá joia? É claro que ali na vara, até para não criar um constrangimento e tal, o juiz vai virar: "Ó, doutor, tem que oferecer o sursi processual, o senhor não vai oferecer, se o senhor não for oferecer, eu vou oferecer." "Ah, mas o senhor não pode, tem que me mandar para o 28. "Doutor, eu posso sim, o senhor vai oferecer ou não?" Você entende? Aí o juiz vai oferecer no lugar do promotor. O que está por detrás disso? Qual é o argumento utilizado pelo STJ? É um direito subjetivo do acusado. E o juiz, no processo penal, ele funciona, acima de qualquer coisa, como um garantidor dos direitos do acusado. Por que você está rindo, Débora? Não, eu fui falando, a Débora foi esboçando uma risada gostosa. Débora, os juízes no processo penal são garantidores dos direitos das pessoas acusadas. Você não concorda com isso? Por que você não concorda com isso? Infelizmente, a maioria dos juízes não se comporta como um garantidor dos direitos da pessoa que está sendo acusada. Vara universal. Se você pensar na 13ª vara universal, isso não é o caso. Lá não há direitos e garantias para acusados. Não é mesmo? Eu levei a primeira por lá, inclusive. É, pois é. E aí, se o MP não oferece, não vai para o 28, o juiz deverá oferecer. Esse último item: se o tribunal reconhece que era o caso de oferecimento da proposta e não foi feito, os autos deverão ser baixados para a instância inferior para que o juiz ofereça. Imagine a seguinte situação: o Ministério Público ofereceu a denúncia por roubo, e aí chegou lá em cima e desclassificou para furto. Era caso de ter oferecido a sursi processual no começo do processo. O promotor, que não acusou pelo 55, deixou de oferecer. Mas agora que está desclassificado o crime, tem que oferecer. O tribunal remete para a primeira instância, ofereceu o sursi processual para ver se a pessoa aceita ou não. Tá bem? Reconhecido a possibilidade de oferecimento de sursi processual em instância superior, baixa os autos, juiz de primeiro lugar oferece. Qual é o momento de suspensão do processo? Tem que ser oferecido antes da audiência de instrução e julgamento. Vai haver uma audiência própria, tá? Após a possível decisão de absolvição sumária, vai haver uma audiência própria para que seja oferecida a proposta do sursi processual. E aí, nessa audiência, o réu é chamado para comparecer, recebe uma cartinha, vai lá e fala: "Olha, essas condições eu não aceito." Tá bem? A defesa tem o direito de articular a tese de absolvição sumária após o recebimento e antes de acertar o sursi. Posição do professor Aurélio. Tá joia? Em regra, os promotores oferecem já na denúncia, malandramente. O promotor vê que há caso de suspensão do processo e oferece na denúncia, na cota que ele oferece a denúncia, ele já vê que há caso e oferece também a sursi processual e põe ali algumas condições. Nessas hipóteses, a pessoa sequer é citada.
tá certo? E já vai acabar aceitando o sursi processual. Ou seja, antes de haver sequer recebimento da acusação, o mínimo juízo de probabilidade daquela ação penal, de viabilidade daquela ação penal, se estão presentes as condições da ação, se a petição inicial atende aos requisitos 41, o promotor já oferece a sursi processual. E aí acaba que o juiz sequer se debruça sobre a petição inicial e sobre as condições da ação. Pode ser que aquele caso fosse de rejeição liminar da denúncia, mas aí a pessoa acaba aceitando antes mesmo de ser citada e recebe uma pena, fica com um sursi processual aí nas costas, num caso em que sequer poderia existir ação, por falta de condições de ação, por exemplo. Tá bem? Em regra, se acontecer isso, a gente vai poder atacar com HC, objetivando o trancamento. Sequer houve a angularização do processo penal através da citação. Tá joia? Só pode haver a suspensão do processo se houver processo. Se a denúncia sequer foi recebida, por que a gente já está falando em sursi processual? Economia processual? Ora, veja bem, vamos ver primeiro se há viabilidade processual, depois a gente economiza. Tá joia? Aí, então, eles usam que eles mandam uma notificação para a pessoa? Pois é, exato, uma notificação. E aí a pessoa que vai lá, comparece e fala, tá bom, eu aceito. Problemático. Além disso, aí eu já falei nesse caso, súmula 337. É cabível a suspensão constitucional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. E aí vocês me perguntam, poxa, mas chegou lá em cima e desclassificou o processo. A súmula permite então agora aplicar a suspensão? Eu já fui processado. Que não preciso suspender nada, eu já fui processado. O benefício de aceitar o nosso sursi processual nessa circunstância é que você não vai ter antecedente. Tá joia? Ainda que você já tenha sido processado, tenha reconhecido lá tudo, é melhor você pegar o sursi e não ter antecedente do que abraçar uma condenação e ser reincidente. Assim que cumprir os 2 anos, aí já não tem a vez. Já não. Em regra 2 anos. Pode ser 4. Aí imediatamente não tem mais. Não é imediatamente. É necessário que haja uma decisão de extinção, declaratória de extinção do sursi processual. A gente vai falar sobre isso. E a pessoa não vai poder receber outro sursi pelo prazo de 5 anos. Tá? Gente, só mais 5 minutinhos, tá bem? Tá bem, Francisca? Tá. Então vai. Vamos falar só sobre esse item aqui. As condições, só o 2.5. A gente vai parar no 2.5, depois é o 2.6. E a gente volta nele amanhã. Condições da suspensão do processo. Artigo 89, parágrafo 1º. Primeira condição, reparação do dano. É algo, como a gente já antecipou, a Lei 9.099 vem carregada com essa ideia. A gente tem que reparar a vítima. Vamos tratar dessa vítima, vamos ouvir ela, vamos reparar ela, tá bem? É claro, se a gente está falando de defensoria pública, a gente está atuando pela pessoa que é pobre, na acepção do termo. Se ela é pobre, ela não tem condições de reparar dano. E aí, se ela não reparar o dano porque é pobre, está tudo bem, não é necessário. Proibição de frequentar determinados lugares, uma das condições da imposição do sursi processual. Ora, não é qualquer lugar. O juiz não pode querer te moralizar dizendo que você não pode frequentar casas noturnas, estabelecimentos promíscuos, bares, etc, etc. Como eu já tinha antecipado quando a gente falou das cautelares do 319, é necessário que o não frequentar determinados lugares se relacione com alguma medida, com um fato. Não frequentar a casa, sei lá, o trabalho da vítima, alguma coisa assim. Tá? Proibição de ausentar da comarca sem autorização. A pessoa, além de ter que comparecer periodicamente em juízo, que é o próximo item, ela só vai poder viajar se requerer uma autorização para o juiz dizer onde é que ela vai se encontrar. Tá bem? Durante esse período de prova, o juiz entende, o objetivo, o espírito da lei é de que a
pessoa estando na comarca, ela poderá ser melhor fiscalizada e, portanto, se ela cumprir o período de prova sem nenhum incidente, e se nenhum novo fato chegar ao conhecimento do juízo, ela poderá ter reconhecido para si a extinção da punibilidade pelo cumprimento do serviço processual, tá joia? Por isso que é necessário que ela não se assente na comarca e que ela compareça periodicamente em juízo para explicitar suas atividades, etc. Observação: esse rol não é taxativo. O juiz vai poder fixar uma nova condição extra-legal que não esteja tipificada no parágrafo 1º do artigo 89. Isso é um problema, porque na medida em que o juiz tem essa discricionalidade, esse poder de poder fixar uma medida que não está prevista em lei, a gente aumenta muito o poder do juiz, né? Fica muito discricionário, então a gente precisa ficar atento a isso. O juiz vai ter que fundamentar sempre, porque é que ele está fixando aquela medida. E aí, se não for o caso, recursos. Gente, era isso que a gente podia falar por hoje. A gente ainda tem que terminar muita coisa sobre juizado especial criminal. Retomamos amanhã do item 2.6. Vamos terminar juizado especial criminal. Provavelmente começaremos júri. E provavelmente não terminaremos. Tá bem? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite.